Não, cultura. Olá, pessoas! Oi, gente, cheguei. Tá começando mais uma edição do Clube da Não Cultura e hoje a gente vai indicar alguns livros pra vocês, mas antes disso, não esqueça de se inscrever no canal no YouTube e ativar as notificações pra receber sempre que tiver um vídeo novo. Nós somos Clube da Não Cultura em todas as redes sociais que você pode imaginar. E no nosso e-mail, clubedanãocultura@gmail.com, você manda aí dúvidas, sugestões e, claro, jobs. Bom, então vamos lá. O primeiro livro que a gente vai indicar, dos nossos 13 títulos, é uma escolha aqui minha, né? No caso, a gente vai intercalar eu e a Camis. Esse é Elke Mulher Maravilha, do Chico Felitti. Ele é um livro, então, que vai contar a história da Elke Maravilha, né? Que foi aí apresentadora, dançarina, bailarina. E é uma biografia muito bem realizada, assim, eu acho que a história dela foi investigada muito a fundo, assim, o Chico Felitti, ele é maravilhoso e também muito conhecido pelo podcast agora Mulher da Casa Abandonada, e por outros livros dele, como A Casa e Ricardo e Vânia. Então, acho que é um livro legal para a gente entender um pouco de uma das mulheres mais interessantes que a gente teve aí no show business brasileiro, assim, nacional. E, enfim, é uma baita história, acho que super inspiradora também. Gente, a minha indicação, na verdade, é também uma biografia, na verdade, uma autobiografia, que é o livro Fome, da Roxane Gay. Não sei se é assim que se pronuncia, mas é basicamente um livro onde a autora vai contando aí como, a partir dos 12 anos, ela foi engordando drasticamente, como foi isso na vida dela. Então, todos os impactos sociais, né, que vão desde uma piadinha no colégio até coisas mais graves, né, transtornos alimentares que vão acontecendo também na vida das pessoas que passam por isso. E eu acho que toda uma questão de representar uma geração de vozes e de pessoas que passam por transtornos alimentares e passam por preconceitos simplesmente por serem gordas. E eu acho que eu indico esse livro porque ele vai bem fundo nesse assunto, ele é bem sincero, bem cruel, fala também de outros temas relacionados a ser mulher, né, e como a gente, enquanto é um corpo que deve ser sempre bonito e o que seria esse bonito para as pessoas, enfim. Então, eu acho que é um livro, principalmente para quem não lê tanto livros de não ficção, eu acho que ele funciona, porque ele é bem ágil, assim, na leitura, apesar dela ser meio pesada às vezes. Então, essa é a minha primeira indicação de hoje. Então tá, minha próxima indicação é para quem gosta de histórias em quadrinhos, mas é uma história em quadrinho adulta, né, que é Maus, do Art Spiegelman. Esse livro vai, na verdade, fazer uma relação, uma analogia com o nazismo, né, e o fascismo, enfim, e tudo que a gente teve e passou, né, na Segunda Guerra Mundial. Então, Maus, ele vai ter ali como vocês podem ver, os ratinhos, vai contar a história dos ratinhos ali, que seriam uma analogia para os judeus, né, e os gatos, que seriam a analogia para o povo ariano, né, na concepção de Hitler, enfim. Então, ele é um livro para quem gosta, né, dessa outra linguagem, né, que é os quadrinhos, para quem também quer entender um pouco mais a nossa história, quer entender essa dificuldade, esses preconceitos que vieram desde muito tempo, né, e também uma boa, eu acho que é uma boa trama para entender história no geral, assim, além de ser muito rápido de ler, muito fluida, a história passa muito rápido, assim, a gente começa entendendo a história de uma família em si, e aquilo vai se desdobrando para a guerra, né, em relação àquela família. Então eu acho que é bem interessante, assim. E apesar dele ser um pouquinho grandinho, acho que tem umas 300 páginas, ele é, ó, bem rapidinho. E quadrinho, né, gente? Quadrinho é tudo. Gente, a minha próxima dica é O Ódio que Você Semeia, da Andy Thomas. É um livro young adult que fala sobre a protagonista, então, Star, que é uma adolescente de 16 anos. Ela é uma menina negra que presencia a morte do seu melhor amigo, né? E quem fez isso foi um policial branco. É um ato total de injustiça e de racismo que acontece ali bem no início do livro.
E a partir dali a gente vai, então, sendo introduzido a história dela, a família, o impacto disso no bairro, como ela vai fazer para as coisas mudarem, né? Como ela enxerga isso como um ponto de partida para que o racismo acabe ou que o racismo diminua. Então, ela é uma menina de 16 anos que está em busca disso, basicamente, mas com todo o sofrimento, né? De sentir isso na pele, de ter que ouvir e vivenciar coisas. Então, vão acontecendo situações de adolescente mesmo e outras coisas mais graves e tudo isso, né? Passa pelo fato dela ser uma menina negra. Então, acho que isso que é interessante, porque é um livro que é ficcional, mas ele traz ali muita coisa da realidade, né, obviamente. E traz isso, eu acho que para essa geração mais jovem, que nem sempre consegue encontrar livros, né, que tenha romance, que tenha plots e que tenha suspense, mas que ao mesmo tempo também tem uma história forte por trás e uma temática importante para os tempos atuais, e enfim. Então é a minha indicação, porque eu acho que é um livro bem importante, assim, principalmente quando tu é mais jovem, né? Quem dera esse livro tivesse parecido para mim quando eu fosse adolescente, talvez algumas coisas ficassem mais claras na minha cabeça. Mas enfim, é um livro atual, foi adaptado também para os cinemas, que inclusive eu não vi o filme ainda. Então eu indico para vocês porque vale muito a pena. E a tua dica, Fevi, qual a próxima? Então, eu vou aproveitar o gancho, né? Acho que tu trouxe um tema importante ali nesse livro. Então, eu vou aproveitar e vou indicar Escravidão, do Laurentino Gomes. O Laurentino Gomes, ele é um historiador, né? E ele fez, então, uma trilogia, esse é o primeiro volume, que vai falar sobre a escravidão aqui no Brasil. Então, aqui é o início de tudo, né? Ele começa a contar de como, né, começou a escravidão até mais ou menos a gente começar a ser discutida a abolição da escravatura. E eu acho que é bem interessante para quem, né, quer saber, novamente, sobre história agora focada no Brasil, para quem também quer entender, eu acho que a realidade, né, porque muita coisa que começou aqui é refletida hoje em dia, então tem uns paralelos bem interessantes sobre racismo estrutural, enfim, e com a nossa realidade de hoje. E fora que é um trabalho de pesquisa muito grande, muito gigante, assim, o Laurentino ele leu muita coisa, ele assistiu muita coisa para compor isso aqui. E acho que um adendo importante também, se você vai ler e que você tem que saber, o Laurentino ele é um homem branco, então em nenhum momento tem uma perspectiva muito, acho que pessoal, assim, porque, né, ele é um homem branco e também porque o foco aqui é mais na história mesmo. Então, ele vai contar de uma forma bem fluida e sem muito academicismo, assim, que é mais ou menos o que ele gosta de fazer nos livros dele. Então, se você, né, tem interesse pelo assunto e não sabe mais ou menos por onde começar a entender e pesquisar, acho que é uma boa pedida, porque realmente não é aquele palavreado difícil, rebuscado nem nada. É muito tranquilo de ler. E tranquilo, entre aspas, né, porque o tema é muito forte, muito pesado. Então, assim, uh, leia, né, sabendo disso, mas também leia por entender a necessidade de que é importante ter esse livro aqui na estante, enfim, fica aí a dica. Baita dica, né, Fevi? E indo aí também nessa linha de livros de não ficção, eu gostaria de indicar um queridinho meu, que eu já falei várias vezes aqui no clube. Então, se você já ouviu outros episódios, vai saber que eu já falei desse livro e vou continuar falando, tá? Que é O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. E esse livro, gente, é um livro relativamente grande, assim, mas eu acho que é um livro que faz sentido para tudo que tem que se falar, né? E por ser um livro de estudos e de teorias e de mostrar um pouco da história. Então, basicamente, a Naomi Wolf traz aí um estudo de por que hoje em dia, sei lá, eu quero passar um batom vermelho para me achar bonita. Eu tô tentando simplificar para você Sim, entender o quanto coisas simples eh, acontecem desde sempre e por que elas acontecem. Então, ela vai trazendo isso de uma forma totalmente teórica e concreta, porque, de novo, a gente se questiona muito enquanto mulher o porquê que eu quero estar bonita, porque eu quero fazer cirurgia plástica. Então, ela vai contando ali de situações, inclusive, que foram. Gente, já foi para tribunal o fato de uma mulher não se arrumar adequadamente, não usar uma roupa bonita no escritório. Então, ela vai contando essas histórias que são muito aterrorizantes, se tu for pensar. E a gente, né, fica assim, nossa, isso faz anos que aconteceu. Mas isso ainda acontece às vezes, só que de outra forma. Então ela vai trazendo todo esse histórico, na verdade, e ela renomeia isso como o mito da beleza, que é basicamente como a sociedade
capitalista principalmente, pressiona a mulher a comprar cosméticos, a fazer cirurgia plástica, a estar sempre bonita, a parecer agradável para os homens, e tudo isso porque a gente sempre acha que não está sendo suficiente, não está sendo bonito o bastante, etc. Então é uma forma que ela renomeou aí por todas essas pressões sociais que existem em torno da mulher, né? E toca em outros assuntos como maternidade, abuso e outras coisas que vão ali passando por essa questão da aparência perfeita que nós mulheres temos que ter. Então eu acho que é um livro que, inclusive, pessoas, amigos, enfim, que qualquer pessoa que eu vá falar, assim, mulher principalmente, eu sempre digo para ler esse livro. Ele foi um achado da minha vida, assim, porque eu acho que muitas coisas ficaram claras e comportamentos que eu tive eu fui desconstruindo. Então, eu acho que é importante pra gente se analisar, pra gente refletir. Não é que assim, minha vida vai mudar, essa pessoa ela é 100% certa. Não é isso. Eu acho que é mais uma grande reflexão e um pouco de entender, assim, alguns absurdos que já aconteceram e por que que isso aconteceu e como ele impacta na sociedade como um todo. É basicamente isso. Então, essa é uma dica ideal para mulheres, principalmente. Bom, a minha próxima dica é para dar uma aliviada, eu acho, desses livros mais profundos e densos. Então, eu decidi separar Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Amo. Cassie McKinston. A gente leu e falou desse livro lá no primeiro episódio. Não ouça esse episódio, porque nós estamos em uma qualidade melhor hoje em dia. Mas Pode. acho que é importante reforçar aqui, para quem está procurando aquele livro para dar uma esparecida, ler um romance legal, assim, uma coisa que é meio enemies to lovers também ali. Quem gosta, acho que desse tema vai curtir. Mas assim, leia se você é maior de 18 anos, eu acho que é a classificação indicativa desse livro, porque tem muita cena hot, né? Então, para dar uma resumida, ele vai contar a história do Alex e do Henry. O Alex, ele é filho da primeira mulher presidente dos Estados Unidos, né? E o Harry, ele é da família real lá na Inglaterra. Inclusive, R.I.P. Betinha aí, né? Mas eles se odeiam a princípio, né? Eles não têm uma boa relação. Na mídia, né, ali naquele momento, período ali de 20 e poucos anos, que eles estão no auge dos tabloides e tal, eles não têm uma boa relação. E eles meio que se odeiam, assim, sem muito motivo. Mas, obviamente, eles vão ser obrigados ali a manter um contato em um determinado momento, ali, uma determinada situação. E, a partir disso, eles vão se conhecendo melhor e eles vão se apaixonando, né? Então, é um romance, assim, bem interessante. Fala muito também sobre a descoberta da bissexualidade. Então, é um romance aquileano, né? Entre dois homens. E não necessariamente os dois são gays. E acho que é bem interessante, bem legal, muito divertido. A leitura é muito rápida. E, enfim, é para dar aquela aquecidinha no coração. E vai ter filme na Prime Video em breve. Eu acho que logo no começo do ano que vem, assim. Ai, tô ansiosa por esse momento. Gente, Vermelho, Branco e Sangue Azul, assim, ó, grata surpresa. Eu até achei que não ia gostar tanto, porque era hypado, né? Tem preconceito. Não, brincadeira. Mas assim, eu gostei demais, eu fiquei emocionada em vários momentos, e, tipo, eu Sim. fiquei arrepiada e ficava ansiosa pra acabar, pra ter as próximas cenas e tal. Ah, é um livro muito bom, tá? Sim, Então, e é assim, super conto de fadas, né? Também acho que é uhum, importante falar isso. Tipo, não espere a realidade ali. É super exatamente. conto de fadas. Ai, gente, assim, ó, não tem como criticar esse livro, porque, como o Fevi falou, aquece o coração, é divertido, para aquele momento, assim, ó, tu lê um desses livros que a gente indicou, que são mais tensos, tu vai ler Vermelho, Branco e Sangue Azul, vai ficar tudo Uhum. bem, teu coração vai ficar aquecido, tá? Então, gente, a minha próxima dica é Abuso, da Ana Paula Araújo, que é uma jornalista que fala basicamente aqui sobre abuso, como o nome diz. É um assunto, obviamente, muito sério e, de certa forma, é um tabu, né, mundial. A gente fala pouco sobre uma situação bem recorrente e que acontece com meninas, na sua maioria, mas também com meninos, com homens. E eu acho que é sobre isso que o livro se trata, basicamente. Eu acho que desmistificar alguns conceitos e alguns preconceitos que a gente tem enquanto sociedade. E para fazer isso, a Ana Paula, então, faz uma investigação de falar com vítimas, falar com os abusadores, né, os criminosos nesse caso, inclusive alguns na prisão,
Outros, ela foi buscando ali a questão histórica, então tem casos ali de filha, enfim, né, que aconteceu ali, né, vocês me entenderam. E aí se passaram anos, nada aconteceu, e daí ela vai lá, retoma isso, fala com a vítima e tal. Tudo foi feito, eu acho que com muito zelo, muito respeito, e acho que ela conseguiu trazer nesse livro a essência de se falar sobre isso, com responsabilidade principalmente, de forma ética. Ela respeitou o nome de todas as vítimas, né? Todos os nomes são trocados, acabam sendo fictícios. E eu acho que ela passou por diversos temas dentro do tema principal, que é o abuso, de forma histórica, principalmente, eu acho, assim. E é bom deixar claro que esse livro ele é uma jornalista brasileira, então ela fala dos casos do Brasil, ela entra muito nos dados, na questão dos presídios, de como isso é levado pela polícia, de como é feita a investigação depois de uma situação de denúncia. Então ele é um livro bem pesado, assim, é um livro que eu comecei a ler, eu parei nas primeiras páginas e fui voltar um mês depois. E acontecia de eu parar ele várias vezes, de eu ler as páginas, parar, voltar depois de tantos dias, porque é um livro que ele te exige essas pausas, porque são histórias reais que estão ali. E são dados crus que tu tá lendo e tu tá te apavorando a cada segundo, mesmo que tu tenha consciência do que acontece. Ele é um livro que não é indicado para pessoas que podem se sensibilizar com isso, obviamente. É um livro muito, muito forte. Mas eu gosto de deixar claro, assim, se você quer entender sobre esse assunto, você quer conhecer, eu como escritora, como já escrevi sobre esse tema, gosto de aprender de forma teórica. Em resumo, eu acho que esse é o livro perfeito, porque ele é, de novo, responsável, ele fala de forma direta e reta o que tem que falar, e eu acho até que é um dos livros mais importantes que eu já li sobre esse tema, principalmente no eixo ali Brasil. Então eu indico, mesmo com dor no coração, por ser uma situação real. Eu acho que é isso, assim. É um tema sensível, ficou meio para falar, mas eu acho que vocês entenderam. Então, se você quer saber de forma quase que científica sobre o tema, eu indico esse livro. Mas assim, vamos com cuidado, né? É importante. E assim, Sim, gente, não série só de esse gatilho. livro. Exato, e não só esse livro, tá? Há tantas dicas do Fevi ali que a gente falou, ódio que você semeia também. Eu acho que essa questão do conteúdo sensível, do gatilho, ela é muito pessoal, muito relativa. Então, nem sempre o que eu tô dizendo que para você pode ser algo que pode, né, ativar alguma coisa, pode ser que aconteça, e vice-versa. Então, daqui a pouco, o ódio que você semeia, que é um livro até bem leve, né, para falar sobre racismo, pode ser que não pegue tão bem para você. Isso vale para qualquer outra produção audiovisual, literária, enfim. Então, é sempre bom a gente saber até que ponto a gente pode ir, se isso está sendo bom ou não. E mais uma vez a gente se torna repetitivo quando a gente fala disso, né, Fevi? Mas acho que é importante deixar claro isso, gente. Acho Eu que todos os livros deveriam vir com um aviso de gatilho, né? Porque é um movimento que tem sido. Tem começado, eu acho, assim, recentemente. E espero que no futuro tenham muitos. A maioria dos livros estejam sendo. Tendo esse aviso, assim, acho que é importante. E, bom, minha próxima dica, a gente fez uma leitura coletiva desse livro, que é Flores para Algernon, do Daniel Case. Eu nunca sei dizer o nome dele, mas basicamente é uma ficção científica e um drama também ali, que ele é um livro bem denso, eu acho, e traz muitas reflexões ali sobre a vida, sobre o viver, sobre a sociedade, sobre preconceito também. E eu acho interessante que todo mundo leia esse livro pelo menos uma vez, pela experiência que ele é, assim. Então eu acho importante trazer ele aqui. E ele vai contar a história do Charlie Gordon. O Charlie, ele é um cara normal que trabalha ali numa padaria e ele basicamente se submete a uma cirurgia revolucionária que tem a intenção de aumentar o QI dele. Ele tem algum problema ali, alguma deficiência que a gente não entende muito bem no início do livro, né? E ele quer se submeter para ser mais inteligente, entre aspas, tá? Então, vai falar muito sobre o abuso, eu acho, de poder nesse esse livro, assim. Acho que principalmente ali dos médicos com ele, e também, não só disso, mas também dos chefes dele lá na padaria e da sociedade no geral, em relação a ele, por ser uma pessoa, né, que era muito maltratada, né,
Então, conforme ele vai adquirindo mais conhecimento ali, ele vai se dando conta do preconceito que ele sofria, das situações em que ele era colocado ali de forma submissa. E, enfim, acho que é bem interessante, acho que é meio difícil não se emocionar. E fica aí a dica, assim, ó, para quem gosta de ficção científica e com esse lado mais reflexivo das coisas, mais com dramas, de relações sociais mesmo, para entender, acho que vale a pena. Esse livro é tudo, gente. Sim. Ele é incrível porque faz um tempo já que a gente leu, mas toda vez que eu retomo, assim, tipo, o meu pensamento sobre ele fica melhor, assim. Acho que eu teria que revisitar a nota que eu dei para ele na época até. Gente, minha próxima dica é a Maioral, Bell Hooks, que inclusive ontem, né, 25 de setembro, ela completaria 70 anos se estivesse viva. Infelizmente, ela nos deixou, né, por uma situação de doença no ano passado, mas ela se mantém viva, né, nas suas palavras, nos seus ensinamentos. E eu indico, assim, que eu acho que você precisa ler esse livro, tá? Que é E Eu Não Sou uma Mulher, que inclusive nessa edição está maravilhoso, tá? Gostaria de, quem está vendo no YouTube vai ver que eu mostrei aqui. Então, a Bell Hooks vai contando a história, então, das mulheres negras e de toda a luta, né, e de vários momentos históricos aí. E apesar de focar na história das mulheres afro-americanas, eu acho que ele é um livro que ele encaixa e ele serve para todas as mulheres, principalmente mulheres brancas que precisam aprender, né, então eu me coloco nesse lugar. E o porquê de eu indicar esse livro e de ser um dos meus livros favoritos, porque eu acho que ele me mostrou e me abriu muitos olhos enquanto uma pessoa que se diz feminista e que acredita no direito das mulheres e etc, né. Porque eu acho que às vezes a gente não estuda ou não entende o bastante que deveria entender, então acho que esse livro, ele é bem didático, ele não necessariamente vai fluir tão bem na leitura, né, porque a gente tá falando aí de dados e de história, e nem sempre a gente tá afim de ler um livro assim, ele pode ser mais denso, mas na maneira como a Bell Hooks traz sempre é muito interessante, muito fluido ao mesmo tempo, então, mesmo sendo mais cansativo de certa forma, a maneira como ela traz as coisas, gente, é muito fácil de tu ler, sabe. Então por isso que eu indico sempre esse livro, se a pessoa quer entender um pouco mais de feminismo, principalmente, do ponto de vista das mulheres negras, que eu acho que falta muito isso na literatura, né, dar esse espaço, enfim. Falando uma obviedade aqui, mas é isso, eu acho que é um livro que abre muito a nossa cabeça, assim, então é a minha dica. Bom, a minha próxima dica, então, é para quem curte terror aí, e para quem Ah. curte calhamaço. Acho que uma das obras mais conhecidas do King, se não a mais, é It, a Coisa. Hã, esse livro ele vai contar a história, então, de uma cidadezinha que fica lá no Maine, se chama Derry. E nessa cidade, né, vivem ali 7 adolescentes, que estão entrando ali nas férias de verão, e eles vão começar a ser atormentados por essa coisa, né, que é um ser maligno ali, sobrenatural, que, ao contrário de muitas pessoas acharem que é um palhaço, ele não é um palhaço. Essa coisa, na verdade, ele é um ser que toma a forma, daquilo que as pessoas têm medo, né. E no caso dessas 7 crianças, 7 adolescentes ali, é o palhaço, né. Então, vai contar a história deles enfrentando aí essa coisa, mas, isso em 1958, tá. Porque depois, lá em 1985, alguma coisa assim, hã, essa coisa vai voltar para a cidade. E esses 7 adolescentes já cresceram, já estão adultos, vivendo as suas vidas, alguns estão fora dali, mas essa coisa vai voltar a atormentar essa cidade, e a gente vai acompanhar a história, então, paralela, né, deles lá adolescentes enfrentando essa coisa, e adultos tendo que, encerrar ali essa essa esse momento tenso ali da cidade, né, que foi retomado. E eu acho que o mais interessante é porque essa história ela vai contar muito sobre amizade, sobre união, sobre, entender o que que é uma perda. Eu acho que depois também, quando eles estão adultos, acho que vai contar muito sobre como a vida às vezes vai por caminhos que a gente não espera, e
E como algumas coisas do passado influenciam, assim, eu acho, na vida adulta no geral. Então, fica a minha dica, é um baita terror, agora outubro tá chegando, mês temático aí, então leiam It a Coisa, ele é gigante, eu sei, mas a leitura passa muito rápido, ele é um livro de verão, né, então, agora que a gente vai entrar aí no verão, fica a minha dica, porque é muito legal, porque você consegue relacionar com o clima que você tá. Porque quando eu li o It, foi mais ou menos assim. Então valeu a pena, assim, foi tipo numa férias de verão e acho que combina bastante. Além de ser bem sombrio e o King, ele tem uma maneira muito boa de contextualizar ambiente, assim. Então você vai se ambientando na história até ter Isso é realmente verdade. ali o terror, né, o negócio palpável, né. Então fica a minha dica aí. Gente, eu trouxe mais um livro de não ficção, tá? Indo na linha de livros que você precisa ler. Esse é Problemas de Gênero, da Judith Butler. Esse livro é realmente, até deixei por último pra falar uma coisa. Ele é um livro bem cansativo, bem denso. Tipo assim, doses homeopáticas, tá? Porque, assim, ela vai trazendo muito aquelas palavras, assim, difíceis de digerir quando tu tá num dia cansado, por exemplo. Então, eu não sei se eu indico esse livro para esse momento, mas talvez se você tiver querendo entender um pouco mais sobre gênero, sobre sexualidade, sobre todos esses nomes que a gente vem desmistificando cada vez mais e as pessoas vão se identificando, né, nos tempos atuais. Então, se tu for pensar anos atrás, a gente não conseguia entender isso, então esse livro ele é, de certa forma, revolucionário, porque a Judith Butler vai trazendo mais essa questão de binariedade e de outros tantos temas, que quando eu li, por exemplo, que faz, eu acho que, gente, faz uns 4, 5 anos, talvez, para mim aquilo não fazia tanto sentido, eu nunca tinha ouvido falar dessa forma como a gente fala hoje em dia, como as pessoas, compartilham inclusive suas experiências, né, e conhecimentos. Então eu acho que pode ser até uma boa porta de entrada, porque traz bem essa parte, assim, mais teórica sobre sexualidade, sobre gênero, sobre identificação como um todo, e como isso se reverbera, inclusive, tanto na parte mais sentimental, mas também principalmente científica e como, impacta na sociedade enquanto nós nos identificamos. Então é um livro muito, muito interessante e para mim, assim, que era uma pessoa leiga, ainda me considero uma pessoa leiga nessas questões, assim, eu acho que fez muito sentido. E e é isso, eu sei que eu fiz indicações, assim, meio pesadas hoje, assim, né, mas é isso, eu acho que são leituras que vale a pena a gente fazer em algum momento da nossa vida, que com certeza vão agregar alguma coisa em questão de conhecimento, né. Isso aí. E a gente deixou então o último livro, assim, indicado, para dar uma aliviada, acho que no clima também. E estamos fazendo essa indicação em conjunto aí, porque a gente leu recentemente. Na verdade, a Camis, ela tá terminando, né? Ai, sim, E vai vir aí. sim, que é Os Sete Maridos de Evelyn Fez Hugo. Olha ali, ó. fez todo o mistério, assim, ó, peguei no lugar, passei pra vocês. Gente, sério. Livro da Taylor Jenkins Reid. Esse livro, obviamente, muita gente já deve saber sobre o que ele fala, né? Sobre. Porque, enfim, hypou muito no TikTok, virou queridinho aí da academia, mas é porque ele é bom mesmo. E vai contar a história da Evelyn Hugo e da sua vida desde quando ela saiu de casa na intenção de se tornar uma grande atriz de Hollywood, até ela realmente tornar público Algumas coisas. algumas coisas aí que a gente não vai falar porque é spoiler, mas eu acho que é interessante ver como a história dela, né, tá ligada ali aos 7 maridos que ela teve, mas como é a primeira vez que ela vai falar daquilo, né, e de tudo que aconteceu, durante toda essa trajetória aí. Então, acho que é muito legal, é um livro que é em formato de documentário, assim, basicamente, entrevista, e é uma ficção, né, deixando aqui claro, a Evelyn Hugo, ela não existe, apesar de parecer muitas vezes que ela é uma pessoa real, que existiu de verdade. Enfim, muito divertido, muito emocionante também. E vai tratar de temas bem legais, bem bacaninhas. Bem bacaninhas. Eu acho que é um livro que traz elementos, assim,
essenciais para a história dar certo, e a nossa protagonista é esse ponto de partida. Eu acho que a Evelyn Hugo é muito, muito, muito interessante, assim. Então, todos os momentos que a gente tá conhecendo a Evelyn Hugo e todos os personagens, a gente vai gostando cada vez mais da história, de todas as nuances, né, das coisas boas e ruins, como nós somos e como os personagens também. Então, assim, gente, é uma leitura divertida, sobretudo, eu acho, leve, de certa forma. E é muito, muito legal, porque tem muitas referências a coisas que a gente conhece, né, do mundo aí, Hollywood e Uhum. glamour e cinema. Ela usa muito filmes e nomes ali que meio que existem, só que são adaptados, né, pra fazer aquele jogo, assim. E coisas que a gente vai trazendo ali de referência enquanto lê. Então, a imaginação, ela corre solta e é muito fácil visualizar a história enquanto tu tá lendo. Enfim, é papo para outro episódio, outro vídeo, mas assim, só para vocês saberem, a nossa dica de um livro assim que assim, ó, precisa ler, então nosso 13ª dica é Evelyn Hugo, Sete Maridos de Evelyn Hugo, ó, até me embananei. Porque, enfim, é uma história que vale muito a pena, o hype faz sentido. Então é isso, esse foi o episódio de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal no YouTube e ativar as notificações, ativar o sininho para receber sempre que tiver vídeo novo. Gente, quando der, faz aquele jabá, sabe? Compartilha o nosso canal do YouTube, faz a gente aumentar aí os inscritos. E também avalia o nosso episódio no podcast, né? Que nós somos, antes de qualquer coisa aí, podcasters, então contamos aí com a sua ajuda sempre que possível. E de novo, somos @Clube da Não Cultura em todas as redes sociais, então sempre que possível mande também ali um direct pra gente, dá sugestões. E é isso, até a próxima. Até semana que vem, gente. Um beijo. Beijo!